Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre o FGC, uma sigla pequena, mas fundamental para quem quer começar a investir. Então fica com a gente até o final. Olá, o FGC é a sigla para Fundo Garantidor de Crédito, é uma entidade privada e sem fins lucrativos criada em 1995 com o objetivo de dar mais segurança e mais liquidez ao sistema bancário no Brasil. Quando a gente fala uma entidade privada, a gente quer dizer que ela não é do governo, não é um órgão do governo, mas sim uma instituição civil que tem donos, é uma instituição particular. E quando a gente fala que ela é sem fins lucrativos, significa que ela não foi criada para vender mais um produto, para captar investimento ou eventualmente para cobrar por um serviço prestado. Não. O único objetivo do FGC é garantir a segurança dos investidores, dos clientes dos bancos, numa eventual falência da instituição financeira. Ok, mas como ele faz isso? Imagine que você tem a sua reserva de emergência aplicada num CDB do Banco X, por exemplo. Numa eventual falência dessa instituição, o FGC te devolve o valor que você tem aplicado naquele CDB, dentro, é claro, de alguns parâmetros e de algumas regras que nós vamos estudar lá na frente. Mas basicamente é isso. A função do FGC é devolver o que você tinha aplicado naquele CDB se o banco emissor daquele CDB quebrar. Ou seja, ele garante o crédito que você tem a receber dessa instituição, daí o nome Fundo Garantidor de Crédito. Mas agora você deve estar se perguntando o seguinte: se ele não tem fins lucrativos, como é que ele tem dinheiro para me pagar? A resposta é muito simples. Todos os meses, tanto os bancos quanto as financeiras que são associados ao FGC contribuem com 0,01% do volume financeiro que eles captam dentro das aplicações que o FGC cobre, de forma que isso vai criando um caixa para que o FGC tenha condição de atuar na recuperação de qualquer instituição financeira. É muito dinheiro. Tá, e quais são as regras do FGC para cobertura e devolução do dinheiro que você tem aplicado? Basicamente são duas. A primeira é que ele cobre até R$250 mil por instituição financeira e por CPF. Ou seja, se a sua reserva de emergência era de 90 mil, está garantido. Se o banco quebrar, você recebe isso de volta do FGC. Se a sua reserva de emergência era de 300 mil na mesma instituição, se esse banco quebrar, você recebe só 250. Nesse valor, ele compreende tanto o volume principal que você aplicou, quanto os juros que ele rendeu até aquele momento. Então é o saldo da sua aplicação, não somente a aplicação original. Logo, se você tem, por exemplo, R$500 mil aplicados em renda fixa, você quer deixar isso num CDB, a recomendação inicial é que você deixe em dois bancos diferentes. Assim, se as duas instituições quebrarem, você recebe 100% desse valor. E aí a gente já entra na segunda regra, que é, apesar de ter um limite de 250 mil por instituição por CPF, o CPF em si possui um limite total de R$1 milhão. Ou seja, supomos que você tenha 6 aplicações em bancos diferentes, 6 CDBs, R$200 mil em cada uma, totalizando R$1.200 mil. Numa catástrofe, acontece um cenário em que esses mesmos 6 bancos que você tem quebram ao mesmo tempo. Desses R$1.200 mil que você tem aplicado, somente R$1 milhão serão pagos pelo FGC e a sexta aplicação fica de fora. Ainda que todas individualmente sejam cobertas dentro da primeira regra por terem menos de 250 mil, no total, atingiu o limite de R$1 milhão, você para de receber. Esse limite de R$1 milhão zera a cada 4 anos. Outra pergunta que surge bastante também é com relação ao prazo de devolução. Em média, o FGC leva até 95 dias para devolver. Em média, porque em alguns casos chegaram-se a 6 meses, mas a grande maioria deles não passou de 95 dias corridos para pagar o investidor. E por fim, os ativos cobertos pelo FGC são CDBs, poupança, saldo em conta corrente, LCI, LCA, letras de câmbio, letras hipotecárias, RDBs e operações compromissadas. Ou seja, todos esses ativos são garantidos pelo FGC numa eventual falência e, como a gente falou lá no início, tudo que os bancos captam através desses instrumentos que eu citei, eles separam 0,01% no mês e depositam no caixa do FGC para garantir que haja de fato essa liquidez no caso de uma falência ou de um cenário ruim. Ou seja, aquela desculpa do tio que fala todo domingo no almoço que a poupança é a aplicação mais segura que existe, acabou por aqui. Na descrição do vídeo eu estou deixando o link para o site do FGC, é muito legal, lá tem a história de todas as instituições que eles já liquidaram, o prazo médio que eles levaram para pagar por instituição,
Lá tem alguns indicadores de quantos reais estão aplicados em cada um desses ativos, tem as demonstrações financeiras do próprio FGC, para você saber como está a saúde financeira da organização. Vale super a pena conferir. E aproveitando, deixa o seu like, segue, compartilha, divulga o nosso canal, que toda semana tem conteúdo novo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E no mais, um forte abraço para todo mundo e bons investimentos.